para Jesus. Graças a Deus. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2017. 2017, diga: eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga Deuteronômio 28, do 1 ao 14, diga: as bênçãos da obediência, diga, vão se cumprir, vão se materializar na minha vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor. Todos bem? Todos abençoados? Graças a Deus. Vamos lá. Juízes capítulo 13, versículo 1. Os israelitas voltaram, diga comigo, os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Volta o versículo, volta ele. Voltaram a fazer o que o Senhor reprova. Outra tradução, de novo, fizeram o que o Senhor reprova. Nós precisamos gravar isso aqui, viu? Nós precisamos estar atentos a isso aqui. Porque novamente, voltaram a cometer o mesmo erro, voltaram a ter as mesmas atitudes que Deus reprova, voltaram com o mesmo comportamento, com o mesmo tipo de fé, novamente, significa voltar a fazer o que o Senhor reprova. Então voltaram também isso, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, diga comigo, consagrado a Deus desde o nascimento. Diga comigo em voz alta: e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Você sabe que nós não somos diferentes, né? Principalmente nós que cremos no Senhor Jesus e que somos um povo consagrado, ou seja, um povo separado, um povo santo, separado, santo, consagrado, santo, separado, santo, consagrado. Nós vivemos uma espécie de um voto de Nazireu, não como exatamente era o voto de Nazireu, que tinha algumas particularidades, como o cabelo não era cortado e etc. Mas é uma vida separada, consagrada e com um propósito. E uma coisa que eu quero que você preste muita atenção na mensagem que nós vamos trazer hoje, é que, repita essa palavra comigo, diga comigo: porque o menino será nazireu
Repita em voz alta, por favor. Consagrado a Deus, desde o nascimento, Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Sabe alguém que nasceu para a glória? Alguém que nasceu para algo glorioso, extraordinário, poderoso. Alguém que já foi ungido desde o nascimento, com um propósito extraordinário, para ser alguém extraordinário, para realizar coisas extraordinárias, para ser separado, ungido por Deus. Tem gente que diz assim: meu Deus, parece que eu nasci para sofrer. Nananina, não. Não é verdade. Ninguém nasceu para sofrer. Muitas pessoas nasceu exatamente assim, separado, consagrado, com um propósito especial. Mas o que acontece na vida de muitos é justamente, deixa eu seguir aqui, eu concluo, quer ver? Sansão foi a Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. Diga comigo em voz alta, diga: o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Porque, para quem não sabe, Sansão, pelo Espírito de Deus, possuía uma força sobrenatural. Foi um homem que foi dotado de uma força, de um poder, de uma força acima do natural, acima do normal. E ele foi levantado e ungido por Deus, justamente com este propósito, para libertar o povo de Deus da opressão dos filisteus. Para libertar, ele foi levantado, ele veio com um propósito, foi ungido, seu nascimento foi com um propósito, foi derramado sobre ele do Espírito de Deus, de uma unção especial, para que ele realizasse feitos extraordinários, mas em obediência, em fidelidade, em aliança com Deus, em aliança. Aqui, um dos muitos feitos de Sansão, revestido, ungido pelo Espírito de Deus. Um homem que o leão veio sobre a vida dele, veio rugindo com aquela violência, e esse homem sem nada, absolutamente nada nas mãos, ele pega o leão e rasga o leão ao meio. Cheio do Espírito, revestido do Espírito. Passa, por favor. Então, foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou-se para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho. Diga comigo: Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Eu quero que você grave aquela palavra que diz assim: Sansão, diga comigo, saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. Uma das coisas que não poderia acontecer no voto de Nazireu era aquele que era consagrado, separado, se aproximar de coisas mortas, de corpos mortos, né? De corpos. Era uma das coisas que não poderia acontecer. E Sansão sai do caminho e se aproxima do corpo do leão que ele havia matado,
e nele havia um enxame de abelhas, diga comigo, e mel. Pode passar. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Sansão foi ungido para a glória, nasceu para um propósito glorioso, para algo extraordinário, foi consagrado desde o seu nascimento. Consagrado significa santo, separado, abençoado. Amém? Foi estabelecido que ele seria um separado do Senhor. Diga comigo, foi estabelecido que ele seria um separado, um consagrado do Senhor. E o consagrado não se aproximaria de coisas mortas, não beberia bebidas fermentadas, nem vinho, nem qualquer outro tipo de bebida fermentada, não passaria a navalha na sua cabeça, tinha certos tipos de alimentos impuros que ele não tocaria, não comeria. E aí Sansão, devagarzinho, começou a quebrar o seu voto com o Senhor. Cadáver, se envolvendo com mulheres que não deveria se envolver, vai uma desobediência atrás da outra, uma situação atrás da outra. Diga comigo, não foi Deus que quebrou a aliança com Sansão, mas sim Sansão que quebrou a aliança com o Senhor. Isso precisa entrar dentro de alguns, porque existem muitas pessoas que o diabo coloca na mente dela que ela não nasceu para uma vida gloriosa, que é como se ela tivesse vindo ao mundo para sofrer, que é como se ela tivesse vindo ao mundo para gemer, para padecer, para ser cauda, envergonhada. E não é verdade. São justamente as escolhas, a desobediência, a quebra da aliança com o Senhor, do pacto de fidelidade, que infelizmente tem feito com que muitos fracassem e não prevaleçam. Enquanto ele esteve na fidelidade para com Deus, você vê que um leão era como se não fosse nada, um animal tão violento, um animal com uma força tão brutal, é como se não fosse nada. Tem uma referência bíblica que mostra Sansão destruindo as plantações dos filisteus, pegando 300 raposas e amarrando uma raposa na outra e botando fogo nela, e aquelas raposas saiu destruindo as plantações dos filisteus. Olha esse fato aqui, passa por favor. Quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, porque supostamente ele estava preso, ou seja, ele tinha permitido que eles o capturassem. Diga comigo, mais uma vez, diga mais: o Espírito do Senhor apossou-se dele. Diga comigo, as cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada. Diga aí, os laços caíram de suas mãos. Você vê aqui, ele estava todo amarrado com cordas novas. Os filisteus se aproximavam e achavam que já estavam comemorando, achando: acabou, agora nós arrebentamos, matamos Sansão. O Espírito do Senhor veio, toma Sansão, se apossa da vida de Sansão. Sansão arrebenta aquelas cordas como se fosse fio queimado, uma linha queimada, passa a mão numa queixada de um jumento, e com uma queixada de jumento, pelo Espírito de Deus,
ele consegue vencer um exército de 1000 soldados filisteus com apenas uma queixada de jumento. Um feito extraordinário. Encontrando uma carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 filisteus. 1000 filisteus. Quer dizer, enquanto estava em obediência, enquanto estava em fidelidade, cheio do Espírito de Deus, não havia leão, não havia exército filisteu, não havia absolutamente nada que pudesse detê-lo. Se levantava o leão, ele destruía com a maior facilidade, com uma queixada de jumento. Não era com espada, não era armado, não era com arma de guerra, com uma queixada de jumento nas mãos, ele foi batendo naqueles homens e foi derrubando um por um, destruindo um por um, 1000 soldados filisteus. Amém? Mas com o Espírito de Deus, com o voto de fidelidade a Deus. Enquanto ele sustentou o voto com Deus, observe que através do Espírito de Deus, porque o que eu quero colocar para você é o seguinte: tudo que você precisa é da bênção de Deus. Tudo que você precisa é do favor de Deus, é da unção de Deus, é do poder de Deus sobre a tua vida. Porque há pessoas que ele acredita que o que ele precisa são coisas materiais, estruturas, para que ele seja bem sucedido. Então ele tem que ter um grande negócio, ele tem que ter uma grande estrutura, ele tem que ter um grande escritório, a empresa dele tem que ter a de última geração, os equipamentos dele tem que ser, tudo isso é bacana. Só que não é isso que define, não é isso que estabelece, não é isso que faz de você realmente um vencedor, porque está cheio de gente que tem estrutura, tem tecnologia, tem know-how, tem faculdades e mais faculdades, tem de tudo e está descendo a cada dia mais descendo ao fundo do poço. Porque não adianta ter absolutamente nada disso se a bênção de Deus, se o Espírito de Deus não estiver sobre a vida de um homem. Então, aonde eu quero chegar com isso? Alguém que nasceu para a glória, alguém que nasceu com um propósito extraordinário, terminou seus dias como um animal, empurrando uma moinha, com os olhos fechados, com os olhos furados, porque não se preocupou com a coisa mais importante na vida dele, que era a sua aliança, o seu voto de fidelidade para com Deus. As coisas começam assim e a pessoa não se dá conta. É uma pequena desobediência hoje, é uma pequena desobediência amanhã, é outra pequena desobediência depois da manhã, e uma sucessão de desobediências. E depois não tem como a gente reclamar do resultado. Ou escolheu, eu quero Deus comigo, a bênção de Deus comigo, o Espírito de Deus na minha vida, ou o que eu quero. Será que nós não temos muitos Sansões aqui? Muitos como Sansão? Alguém que nasceu para um grande propósito, alguém que nasceu para a glória, e hoje está achando que nasceu, que a bênção de Deus não está, que o que aconteceu com a minha vida, e talvez não tenha conseguido enxergar, que não há problema algum, o problema está na quebra da aliança com o Senhor, de não priorizar a Deus, de não priorizar o temor do Senhor, as coisas que Deus se agrada, as coisas que Deus aprova, e se afastar e rejeitar de tudo aquilo que Deus reprova. Porque isso mexe conosco. Passa o próximo versículo. Disse ele então, com uma queixada de jumento, fiz deles montões, e com uma queixada de jumento, matei 1000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada,
e o local foi chamado Ramat-Leí. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: deste pela mão do teu servo tão grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Deus então abriu a rocha que há em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, diga comigo, suas forças voltaram, e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo, essa fonte foi chamada Ramat-Leí e ainda está em Leí. O que é? Após uma grande vitória, após uma grande conquista, o Espírito de Deus veio sobre ele. Então parece, ele sentiu uma fadiga, ele teve aquela sensação, parece que eu vou morrer. Depois de uma grande vitória, Senhor, como essa, agora o Senhor vai me deixar morrer? E clamou a Deus, Deus fendeu a rocha, Deus fez com que saísse água da rocha, ele bebeu daquela água, suas forças recobraram, e ele recebeu vida novamente, força, energia novamente. Então era uma sucessão de experiências. Quantas vezes as pessoas, elas têm tido experiências com Deus, no momento do desespero, clama a Deus: Senhor, agora o Senhor vai me deixar morrer? Senhor, o Senhor vai deixar me afundar? Oh meu Deus, tem misericórdia de mim, me socorre. Deus socorre, Deus fende a rocha, faz sair água da rocha, faz sair, vem o leão para te devorar. Deus vem, derruba o leão, te dá vitória sobre o leão. Muitas vezes você sente como se um exército se voltasse contra você, e você, na força de Deus, clamando a Deus, e Deus vai dando vitória, Deus vai dando livramento, Deus vai dando. E muitos mesmo assim. Aonde eu quero chegar com essa mensagem? Que foram inúmeras as boas experiências. Enquanto estava em obediência, enquanto o Espírito de Deus estava sobre ele, era imbatível. As pequenas desobediências levou a grande, porque daqui a pouco ele estava em definitivo quebrando e rompendo a aliança com o Senhor de uma vez por todas, que era cortando o seu cabelo, quebrando a aliança com o Senhor, definitivamente. E quando isto aconteceu, o Espírito de Deus saiu definitivo. E aí, o Espírito do Senhor saiu, Sansão se tornou um homem qualquer, como outro qualquer, porque a grande diferença na vida dele era o Espírito de Deus, era a aliança que ele tinha com Deus. O que você acha que é a grande diferença? Porque é o que eu sempre digo: qual é a tua profissão? Qual é a tua profissão? O que você faz? Profissionais igual você está cheio lá fora. Pessoas que exercem a mesma função que você está cheio lá fora. E talvez alguns com um currículo, com um gabarito maior do que o seu. Tem aqueles que têm talvez até mais talentos do que você. E o que seria o grande diferencial na sua vida? O que faria realmente a grande diferença na tua vida? O Espírito de Deus na tua vida. Porque o Espírito de Deus não está em qualquer um. Você sabia disso? Você sabia disso ou não? E eu posso provar isso para você. Depois abra sua Bíblia e leia o Romanos 8,14. Romanos 8,14, você vai descobrir que quem são considerados os filhos de Deus? São todos? Não. Somente aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus. Os demais são considerados criaturas de Deus. Mas filhos de Deus são os que são dirigidos pelo Espírito de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Porque profissão por profissão está cheio lá fora. Pessoas que dizem que têm uma fé e vivem escorregando, está cheio lá fora. O que vai fazer realmente a diferença na sua vida é o Espírito de Deus na tua vida, a unção de Deus na tua vida, o favor de Deus sobre a tua vida. É quando a unção de Deus, o favor de Deus, a bênção de Deus está sobre você. É o que diz em Romanos 8:28. Em todas as coisas Deus age em teu favor. Diga comigo: todas as coisas cooperam, contribuem
para o meu bem. Em todas as coisas Deus age em teu favor. Amém? Só que você precisa preservar, zelar e tratar como prioridade a sua aliança com o Senhor. É isso que te mantém, é isso que mantém a tua força, é isso que te mantém em ascensão, vitorioso. Se levanta o leão cai por terra. Se levanta os filisteus, não importa o tamanho do exército, cai por terra. Parece que você vai morrer, você está todo amarrado aí, ó. Você está todo amarrado, parece que o Espírito de Deus vem te dar força. Você arrebenta com essas amarrações como se não fosse nada. Parece que vai morrer, Senhor, e agora? Eu clamo a Deus e Deus faz sair água de onde não poderia sair água, do improvável, e sacia a sua sede. Mas nós precisamos preservar o que é prioridade, a minha aliança com o Senhor. É isso, porque, volto a dizer, tem pessoas dizendo que: por que, Senhor? Por que? Parece que eu nasci para sofrer. Por que nada dá certo? Por quê? Porque não tem sido preservado o seu voto com Deus, a sua aliança com Deus, a sua fidelidade com Deus. Não tem sido tratado como prioridade isso. Como a mensagem de ontem, dizemos não para as coisas de Deus e vivemos dizendo sim para aquilo que desagrada a Deus. Sim para o engano, sim para a mentira, sim para o pecado, sim para a noite, sim para a balada, sim para não sei o que, sim para tudo e não para tudo que se diz respeito às coisas de Deus. Tudo que Deus aprova a gente diz não, e tudo que Deus reprova a gente diz sim. E aí, o que está acontecendo? As coisas não fluem, as coisas não vão, porque eu preciso da unção, eu preciso do Espírito de Deus. Nossa, aí a pessoa diz assim: nossa, mas parecia que era mais fácil antes, parecia que eu vencia com mais facilidade. É verdade, mas nós precisamos entender: será que de repente eu não venho tratando normal aquilo que não é normal? Será que eu já não tenho mais a mesma sede e a mesma comunhão, o mesmo temor? Sansão, filho, você é consagrado, você é separado, você é ungido. Sansão, querido, você não se mistura, você não se aproxima de coisas mortas. Está cheio de coisas mortas lá fora. Você não se aproxima de coisas mortas, você não toca em coisas mortas. Aí o cara vai lá no cadáver, vê, tem um enxame de abelhas lá, produzindo mel num cadáver. Ele vai lá no cadáver, pega do mel, sai comendo e ainda leva para os pais. E ainda não conta. Será que ele não sabia que era errado? Sabia, porque ele não contou para os pais. Você viu que ele não contou? Então ele tinha consciência que ele estava fazendo. Ele tinha consciência. Como muitos têm consciência de coisas que têm feito que é errado. Se não fazia na frente dos outros, senão todo mundo sabia, ou saberia. Então a gente tem consciência do que é certo, do que é errado. Sabia que ele não podia se envolver com mulheres como ele se envolveu, que uma mulher foi a desgraça da vida dele, a destruição da vida dele. Foi uma mulher chamada Dalila, uma prostituta. Ele sabia que era a sua fidelidade, mantendo o voto que ele tinha com Deus, que ia mantê-lo numa vida vitoriosa no propósito de Deus, que ele continuaria sendo aquele cara imbatível que sempre foi. Sabe, olha a palavra imbatível. Nada pode derrotá-lo. Se levanta muitas coisas, mas nada pode derrotá-lo. Como muitos dizem: poxa vida, eu tenho que matar um leão, mas será que ainda está matando? Ou será que o leão já está comendo uma perna, comendo um braço, está comendo ou está comendo tudo já? A gente tem que pensar. De vez em quando se levanta aí, ó, e aquilo que se levanta vem e arrebenta. Por que o senhor está falando sobre isso? Por quê? Deus tem falado conosco sem cessar.
Não pode ser simplesmente as 3 coisas que aqui estão. Não pode ser simplesmente colocar aqui: eu quero as minhas dívidas pagas, eu não aceito entrar com esse carro velho, eu não aceito entrar desempregado, eu não aceito entrar com o meu casamento desse jeito, eu quero a restauração do meu casamento, eu não aceito mais esse espírito que está em mim, porque esse espírito não tem agradado nem a mim mais. É como eu tenho dito, né? Não basta simplesmente dizer em nome de Jesus. Junto com o nome de Jesus, tem uma série de boas atitudes de fé. É verdade ou não é? Porque quem só está em nome de Jesus e não faz nada, não tem uma atitude de fé. Atitude. O que o Senhor disse? Tem dito a nós: cuidado com a maneira que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Cuidado, porque se você pensar errado, sua vida vai ser dirigida pelos seus pensamentos. Se você está pensando fora da direção de Deus, sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, e você só vai andar fora da direção de Deus. E fora da direção de Deus, nada vai dar certo. Nada vai fluir. Cuidado com a sua antiga maneira de viver. Cuidado com a velha natureza, porque a velha natureza só te trouxe dor de cabeça, só te trouxe problemas. Só te trouxe problemas. E talvez muitos estão com seríssimos problemas agora, em função da velha natureza, em função do velho eu. A Bíblia diz: livrem-se da velha natureza e descartem o velho eu, que caracterizou a sua forma antiga de viver. E tenha uma nova atitude, diga comigo, mental e espiritual. Uma nova atitude. Então, eu preciso mais do que simplesmente não querer levar a dívida, não querer levar o carro velho, não querer levar a casa velha, não querer levar. Eu não posso levar o velho eu, a velha natureza, a velha maneira de pensar, as velhas atitudes. Eu não posso levar o velho espírito desobediente, inconstante, oscilante. Eu não posso levar ele. Porque senão eu posso até alguma coisa cair por terra agora em 2017, agora em dezembro, mas entra janeiro, fevereiro, março, eu estou enfrentando tudo novamente. É verdade ou não é? Por quê? Eu preciso priorizar. Espera aí, sabe o que eu mais preciso? Preciso do Espírito de Deus na minha vida. Eu preciso manter minha aliança com o Senhor. Porque entenda bem que um homem pode nascer por um grande propósito, mas o seu livre-arbítrio, a sua liberdade para escolher obedecer ou desobedecer, Deus não vai se interferir nisso. Deus não vai mexer com isso. Se vamos priorizar a Deus ou não vamos priorizar a Deus. Vamos priorizar a Deus, vamos tratar as coisas de Deus como prioridade. Sabe por quê? Porque tudo vem dele. Olha que coisa linda. Diga comigo: favor de Deus. Sabe, quando o favor de Deus caminha sobre a tua vida, você tem o favor de Deus, você tem o favor dos homens. Você não tem o favor de Deus, você não tem o favor dos homens. Porque é aquela história, é aquela oração que a gente realiza aqui: Senhor, se o Senhor disser assim a mim, se o Senhor disser assim a mim, se o Senhor disser assim a mim, qualquer um vai dizer sim também. Se o Senhor disser não, não adianta, nem que o homem diga sim, não vai adiantar, porque é a tua bênção que eu preciso. Amém? Trate as coisas de Deus com prioridade. Tenha tempo com Deus. Separe momentos para orar. Trate a sua vida espiritual com total prioridade, porque a sua vida depende dela. Todas as áreas da sua vida dependem do teu espiritual. Diga comigo: espiritual bem, tudo bem. Espiritual mal, tudo mal. Se o teu espiritual estiver bem, tudo vai caminhar bem. Se o teu espiritual estiver mal, tudo vai caminhar mal. Tenha uma disciplina espiritual. Trate as coisas de Deus com prioridade. Você tem os seus compromissos com Deus, para tudo e vem para o seu compromisso com Deus, porque se Deus não abençoar, você só vai jogar tempo fora.
Grave isso que eu estou dizendo. Grave isso. Estabeleça como uma prioridade teus compromissos com Deus. Porque se Deus não te abençoar, se Deus não agir, todo o tempo que você gastar com outra coisa que não seja o tempo que deveria ser dado a Deus, vai ser tempo perdido. Só vai ser enfado e cansaço e nada mais. Amém? Esteja atento ao que Deus fala com você. Quando você vier para a igreja, vem para a igreja para ouvir a palavra, não vem para a igreja para ouvir, olhar para quem quer que seja, mantenha o teu foco aqui. Eu sempre digo isso, quem consegue vencer na igreja? Quem consegue manter o seu espírito aqui, ó. Aqui, ó, 100% aqui, ó. É aquele que consegue, realmente, consegue absorver a palavra, consegue entender a palavra, porque nós precisamos entender que, além da palavra que sai do altar, Deus tem a sua revelação pessoal a cada um de vocês. A cada um de vocês. Você entrou no culto, foco total aqui, não conversa com ninguém, e se conversarem com você, não converse. A pessoa, ele tem que entrar na igreja para ouvir Deus falar, ele tem que ter temor na casa do Senhor. Eu sempre digo o seguinte, o culto é assim, sabe que hora que você bebe água? Antes ou depois do culto? Você não bebe na hora do culto. Sabe que hora que você faz xixi? Você faz antes de entrar no culto, não é no meio do culto. Para pensar, Deus está falando com você, Deus está falando, aí simplesmente você levanta e sai, é como se Deus não estivesse falando. Aí a pessoa, ele quer que Deus trate ela com seriedade, se ele não trata nada de Deus com seriedade e temor. Pensa nisso, por favor. A pessoa quer que Deus trate as coisas dele com total seriedade e temor, e ele não trata nada que é de Deus com seriedade e temor. Você acha que eu estou falando demais? Sim ou não? Não, porque para passear tem hoje o shopping, né? O Iguatemi tem 3 shoppings na cidade. Mais, né? 4. Eu não venho para passear. A gente vem para receber a direção de Deus, vem para receber a unção, vem para receber o Espírito de Deus. E um momento de distração, eu vou dizer assim, eu fico pensando, não me leve a mal, não estou radicalizando não, tá? Se você tem problema, está apertado, tal coisa, não é isso que eu estou falando. Não é isso. Eu estou falando do péssimo hábito, do péssimo costume. Porque tem gente que tem um péssimo hábito, tem o péssimo costume. É igual quando a pessoa se acostuma a chegar na igreja depois de 20, 30 minutos que a palavra começou. Palavra tem começo, meio e fim. Eu não entendo o que Deus falou. Peguei no meio do caminho, não sei nem por onde Deus começou falando. Porque tudo nessa vida tem ordem, é começo, meio e fim. E eu preciso ter temor e tratar as coisas de Deus. E a partir do momento que a gente trata as coisas de Deus com reverência, temor reverencial, com temor, assim, sabe aquele temor, aquela disciplina, tratando as coisas de Deus com total seriedade, é o momento que Deus começa a nos tratar com seriedade. Tratar as nossas questões com total seriedade. Porque muitas vezes, sabe que a única coisa que nós mostramos a Deus? Que nós só queremos as bênçãos dele, o resto que ele pensa, nós não nos importamos. Amém? Tem começo, meio e fim. Volte o que eu estou dizendo. Não estou radicalizando. Bispo, tem dia que realmente, em função do trabalho do trânsito, essa rodovia aqui trava, mas nós precisamos aprender. Peraí, que hora que é o culto? Então eu já tenho que me programar, que eu tenho que sair com uma certa antecedência para dar hora para chegar. Para ter momento para eu ir no banheiro, para eu beber água. Porque a partir do momento que nós entrarmos na presença do Senhor, a Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, tenha reverência. Porque a partir daí, você sabia que no passado, quando as pessoas iam entrar no lugar sagrado, o sacerdote, quando ia entrar no lugar sagrado, e ele entrasse de qualquer maneira, de qualquer forma no lugar santo, santíssimo, ele era fulminado. Você sabia ou não? Sim ou não? Ele pisava lá e tratava como estava em erro, estava em pecado, pisava de qualquer maneira, tratava as coisas de Deus como se não fosse nada, como se a presença de Deus não existisse ali. Tanto é que eles amarravam uma corrente na perna dele, colocavam um sininho no manto dele, porque parou o sino de balançar, podia puxar pelo pé que já tinha sido fulminado.
Claro que nós não estamos na lei, porém, nós temos temor, reverência. Deus fala conosco, Deus nos dá a direção. O Espírito, as coisas de Deus não é bagunça, as coisas de Deus é séria. Se nós paramos para falar com Deus e ouvir Deus falar, é com total seriedade, é com total temor, é com total reverência, porque a minha vida depende disso. Sansão, certamente, ele aprendeu sobre tudo que Deus aprovava e que Deus reprovava. Ele desobedeceu um pouquinho, não teve consequência. Daqui a pouco mais um pouquinho, não teve consequência. E aí foi avançando, foi avançando. Aí um homem que nasceu com um propósito lindo para algo glorioso, termina os seus dias empurrando uma moinha como um animal e com seus olhos furados, numa situação decadente, ainda no final, para cumprir com o propósito de Deus, Deus recobrou no último momento as forças dele, porque Deus queria tratar com os filisteus, e ainda devolveu a força dele, mas ele também morreu naquela situação. Então, onde eu quero mostrar? Espero que você esteja entendendo a direção da mensagem. Uma pessoa pode nascer com um propósito lindo, mas as suas escolhas, as suas péssimas escolhas, as suas pequenas desobediências vão trazendo problemas para a sua vida. A falta não priorizar o Espírito de Deus, o temor do Senhor na sua vida, a aliança com o Senhor é que geram os problemas. Aí a pessoa fala assim, parece que eu estou sem sorte. Eu estou sem sorte ou o Espírito de Deus se afastou? Eu estou sem sorte ou a bênção de Deus saiu? É isso que nós precisamos estar atentos. Porque enquanto nós estivermos priorizando, tratando as coisas de Deus com prioridade, é como eu disse, tem tantas coisas aí, o que vai ser a diferença na sua vida? Tem tantas pessoas com as mesmas oportunidades, tem profissionais lá fora, talvez com um currículo melhor que o seu, tem pessoas mais habilidosas que você, tem pessoas mais capazes que você, e aí, o que vai ser a grande diferença na tua vida? Diga comigo, o Espírito de Deus, diga o favor de Deus sobre a minha vida, diga a graça do Senhor sobre a minha vida. Lembre-se que a graça é a plenitude do poder do Senhor em nós. É o Espírito de Deus na tua vida, é o que vai fazer a diferença. Aí tem aqueles que, de vez em quando a gente vê isso, a pessoa fala assim, mas como pode? Eu tenho muito mais know-how, tenho muito mais estudo, preparação do que essa pessoa, e o outro tem a bênção, o favor, a graça de Deus está arrebentando, porque a bênção de Deus está sobre a pessoa, o favor de Deus está sobre a vida da pessoa, a unção de Deus está sobre a vida da pessoa, a pessoa arrebenta. Amém? A pessoa faz coisas incríveis. A pessoa faz coisas incríveis, incríveis. Não tem nada que o amarre, ele arrebenta. Vem o leão para poder tentar destruí-lo, ele estraçalha com o leão. Vem o exército, vem da forma que se levanta para cair. Amém? Diga assim será na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Fique em pé, por favor, pega o teu propósito nas mãos aí, e eu quero que você, antes de mais nada, segura o teu propósito no teu coração. Segura o propósito. Quais são as 3 coisas que você não vai levar com você para 2018? Quais são as 3 situações que você não vai levar com você para 2018? Diga comigo, eu vou entrar em 2018, mas essas 3 situações não vão entrar comigo. Diga, eu vou finalizar esse ano por cabeça, abençoado. Diga, eu vou fechar esse ano com chaves de ouro. Com seus olhos fechados, deixa eu dizer algumas coisas importantes. Sansão, esteja atento a essa posição. Sansão estava no caminho. Sansão saiu do caminho para ver coisas que ele sabia que não era para ele ver, para se aproximar de coisas que ele sabia que não era para ele. Ele saiu do caminho e foi lá tocar em coisas mortas que só traria prejuízo a ele. Prejuízo, maldição. Cuidado, não sai do caminho.
Não sai do caminho para olhar o que não deve, não sai do caminho para fazer, para tocar no que não deve. Não sai, permaneça no caminho. Permaneça no caminho, permaneça na direção de Deus, que é a que Ele tem para você. Você fez um voto de fidelidade com o Senhor? Seja fiel no voto de fidelidade com o Senhor, não volte atrás, porque é isso que te sustenta, é isso que vai fazer de você uma pessoa vitoriosa em tudo, é isso que vai fazer com que a bênção, a unção, o poder, o favor de Deus caminhe sobre a tua vida. Cheio do Espírito de Deus, a Bíblia diz o seguinte: o diabo, vosso adversário, anda rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. Você vê que o leão veio rugindo para investir e estraçalhar com Sansão. Ele pegou aquele leão e rasgou, arrebentou aquele leão no meio como se não fosse nada. Depois, ele está lá porque ele permitiu que os filisteus os amarrassem, e ele estava todo amarrado com cordas novas, e os filisteus acharam: agora pegamos Sansão, agora vamos acabar com Sansão. E Sansão clamou, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele arrebentou aquelas cordas como se não fosse nada. Sabe aquelas amarrações? Sabe aquelas amarrações que parece, meu Deus, está tudo amarrado, arrebenta como se não fosse nada. Nada. E que coisa bacana, né? Após aquela grande, passa a mão numa queixada de jumento e faz realmente uma destruição com uma simples queixada de jumento. Algo aparentemente insignificante vence um exército. Por quê? Revestido, possuído pelo Espírito de Deus, cheio do Espírito de Deus. Após aquela vitória, ele é tomado por uma sede, por uma fadiga, que ele achou que ele ia morrer, e ele clama a Deus, e Deus faz sair água da rocha. Ele bebe daquela água e renova as suas forças, sacia a sua sede e renova as suas forças. Que coisa gloriosa, como é bom estar em comunhão com Deus. Você vê que não tem nada, não tem situação nenhuma, não tem leão, não tem exército, não tem a fadiga, não é absolutamente nada. Do jeito que a pessoa clama, do jeito que a pessoa ora, do jeito que a pessoa busca, Deus está respondendo, Deus está operando, Deus está dando vitórias. Em todas as coisas Deus age em teu favor. Por isso, priorize a aliança com Deus, o seu voto de fidelidade para com Deus. Fuja do que Deus reprova, fica com o que Deus aprova. É o que te mantém seguro, aquilo que vai manter o Espírito de Deus na tua vida. Porque isso me chama a atenção. Às vezes as pessoas acham que nasceram para sofrer, e não é verdade. Não é verdade, não nasceu para sofrer, não é verdade. Se nasceu, Sansão já nasceu com um propósito, ele nasceu para algo grande, ele nasceu para algo glorioso, e a sua desobediência, as suas péssimas escolhas, estava levando ele à ruína. Não seja um Sansão. E a partir do momento, olha aqui para mim, por favor. A Bíblia diz que existe 2 nascimentos, correto? Sim ou não? Nascimento da carne e nascimento do Espírito. Jesus disse: é necessário nascer de novo. Por que é necessário nascer de novo? Porque o primeiro nascimento está aqui, o nascido da carne. O segundo nascimento é o nascimento espiritual, gerado, concebido pelo Espírito de Deus.
O Espírito de Deus concebe, gera um novo homem, uma nova mulher. E o nascido de novo, grave o que eu vou dizer para você agora, porque isso aqui faz toda a diferença na tua vida. Porque ainda que alguém tenha nascido aparentemente para sofrer, nasceu fruto de uma maldição, fruto de um relacionamento maldito, numa família complicada, teve uma criação complicada, ainda que alguém tenha nascido, o novo nascimento te dá a oportunidade de nascer para uma nova vida, uma vida de honra, uma vida de glória, uma vida vitoriosa. A partir do momento que nós nascemos de novo, nós nascemos para a glória. Amém? Então, a partir do momento que há o novo nascimento, que sepultamos o velho homem, que nasce o novo homem, andando em novidade de vida, ele nasce para a glória, para a grandeza de Deus, e não para ser massacrado, envergonhado, humilhado pelo diabo, como muitos foram. Então escolha isso. É isso que eu quero que você entenda. Nasceu de novo, nasceu para a glória. Nasceu de novo, nasceu para viver as promessas do Senhor. Para ser cabeça, não é para ser cauda não, é para ser cabeça, é para estar por cima, é para viver as promessas do Senhor. Só que nós precisamos investir nisso, nesse relacionamento, buscar o Espírito de Deus, a direção, mente ungida, olhos ungidos, ouvidos ungidos, boca ungida, coração ungido, uma nova maneira de pensar, um novo espírito, uma nova natureza. É descartar o velho homem, é descartar os velhos pensamentos, é priorizar a sua aliança com Deus. É priorizar a sua aliança com Deus. Então, grave o que eu estou dizendo. Eu não tenho preocupação, gente, desculpa isso, tá? Porque eu quero falar com você, eu quero falar, é o que eu gostaria de estar sentado aí, ó. É o que eu gostaria, de estar sentado aí ouvindo alguém que me falasse de verdade o que eu preciso ouvir. E eu sei, nem quando eu era incrédulo, nem quando eu estava no mundo, eu não aceitava, eu entendia que as coisas de Deus não eram de qualquer maneira. Por isso que quando eu escutava alguém profetizar para alguém, e eu via que a vida daquela pessoa não condizia, eu falava, primeiro, esse profeta é mentiroso, não é ungido por Deus. Porque como é que Deus está falando dessa maneira, com pessoas que só estão em caminhos completamente opostos àquele que é a direção de Deus, é a vontade de Deus? Como é que Deus vai poder cumprir na vida dele, se ele está fazendo tudo errado? Porque para que Deus possa cumprir em nossas vidas aquilo que Ele tem prometido, nós precisamos andar em obediência. A Bíblia diz que Deus não nega coisa alguma àqueles que lhe obedecem. Ele não nega coisa alguma. A Bíblia diz que até os leões, os filhos dos leões podem padecer necessidade, mas os seus não. Não tem falta alguma aqueles que obedecem ao Senhor. Amém? Então, trate as coisas de Deus. Não caminhe com a tua fé de qualquer maneira, que você vai perder a fé. Desculpa a sinceridade, você vai perder a fé. Você vai perder a fé, porque você vem na igreja o dia que você quer, da maneira que você quer. Você não tem compromisso com Deus, você não tem compromisso com as coisas de Deus. Trata as coisas de Deus de qualquer maneira, você vai perder a fé. Desculpa eu falar isso para você, mas você vai perder a fé, porque as coisas de Deus não são feitas de qualquer maneira. A religião ensina isso, a Bíblia não. A Bíblia não. A religião pode até ensinar algumas coisas que a gente pode tratar como algo menos importante. Não. Só existe um lugar que Deus ocupa. É o primeiro. Se Ele não estiver no primeiro, o segundo Ele não está. Por isso que a Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas estas, quais são estas? Aí está falando das nossas necessidades do dia a dia, ou aquilo que nós buscamos, almejamos, necessitamos para a vida no dia a dia. Todas essas eu vou acrescentar a vocês. Amém? Então, aproveite essa oportunidade. Fidelidade radical, bênçãos radicais. Obediência radical, bênçãos radicais. Obediência parcial é desobediência. É a mesma coisa da fidelidade. Querido, amor, eu sou mais ou menos fiel a você, tá bom? Tem isso? Ou a gente é fiel ou a gente não é. Ou somos ou não somos.
É a mesma coisa de eu virar para minha esposa e falar: querida, ó, você é fiel a mim? Mais ou menos. Então eu não sou. Já estou mostrando que eu não sou. Porque fidelidade a Deus é fidelidade a Deus. Sansão nasceu e foi consagrado de juventude. Foi consagrado para quê? Separado. Um homem separado. Um homem ungido. Um homem para viver no propósito de Deus, dirigido por Deus, para cumprir aquilo que Deus tinha para cumprir na vida dele e através dele. Você acha que Deus tem propósito só comigo? Sim ou não? Você acha que é comigo só? Você acha que Deus não tem propósitos importantíssimos com você? Sim ou não? Deus tem propósitos importantíssimos com você. E grave sempre uma coisa que eu sempre digo aqui. Eu estou pregando a você aqui no altar. Eu estou sendo usado por Deus para falar com você aqui. Só que você vai ser usado por Deus lá fora. Você é a boca de Deus lá fora. Você é o instrumento do Senhor lá fora. Lugares que eu não vou chegar, é você que Deus vai usar. Agora, como é que Deus vai poder usar se você não entender que Deus tem um propósito com você? Se você não for fiel a Deus, como é que Deus pode falar com você e te dar a direção? E grave, porque nós estamos numa reunião da vida, tratando com empresários, com profissionais, com profissionais liberais, profissionais de todo tipo de profissionais. Aonde eu não vou chegar, Deus vai usar você. É isso que você precisa entender. Por isso que você precisa caminhar no propósito de Deus, porque Deus quer te exaltar, tem um propósito nisso. Deus quer te levar para uma posição de honra, de glória, mas tem um propósito nisso. Não é simplesmente para que você seja visto por aí como alguém bem sucedido, como um bambambam, que tem, que conquistou isso, conquistou. Não é simplesmente para isso não. Tem propósito. Tem algo maior por trás disso. E é importante que você entenda isso. E deixe Deus te usar. Priorize a tua aliança, priorize a fidelidade para com Deus, o teu voto para com Deus e o Espírito de Deus na tua vida, porque é tudo que você precisa para arrebentar, é tudo que você precisa para conquistar, para ser altamente bem sucedido, é do Espírito de Deus na tua vida. Com o Espírito de Deus na tua vida, você vai fazer feitos extraordinários, que você mesmo vai falar: meu Deus do céu! Você vai dizer: eu não achava que eu podia fazer isso, que eu podia realizar isso, que eu podia fazer, conquistar isso, eu não achava. O Espírito de Deus capacita. Amém?